Gênesis 1, 26. Certo. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Agora a gente vai para Gênesis 3:8. Gente, por incrível que pareça, essa mensagem vai ser curta. Estou aprendendo. Então vai ser uma mensagem curtinha, mas que eu creio que ela é muito especial, porque não porque eu tô falando, mas porque o Espírito Santo quer falar isso para vocês. Amém? Gênesis 3:8 está escrito o quê? Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus fez o quê? Chamou. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Esses 2 versículos, eu creio que com esses 2 versículos a gente consegue saber, ter a resposta do porquê que a gente foi criado. Se a gente sentar pra gente meditar, pra gente tentar entender, a gente foi criado pra intimidade. A gente foi criado pra ter um relacionamento. No primeiro que eu li, nós fomos criados pra nos parecer com Ele. Nós fomos criados para ser a imagem e semelhança dele. Nós fomos criados para o jardim. Só que o que aconteceu? Nesse versículo 3:8, o que já aconteceu aqui? Já aconteceu o pecado. Já aconteceu a queda. E o que acontece? Deus fala: onde é que você está? E a gente sabe que nós cristãos, a gente tem muita necessidade de descobrir o nosso chamado. Qual é o meu chamado? A gente gasta a nossa vida procurando saber qual que é o meu chamado, qual que é o meu propósito. Quantos aqui já fizeram essa oração para Deus? Eu já. Por muito tempo. Deus, me fala qual que é o meu chamado. Porque quando tem caixinha de pergunta no Instagram de pastores, de influencers gospel, a maioria das perguntas e a coisa que eles mais falam, que eles recebem, é pessoas perguntando: qual que é o meu chamado? E hoje eu vou te falar qual que é o seu chamado, olha só. As suas orações vão ser respondidas. Eu vou te falar qual que é o seu chamado. E nós fomos chamados para conhecê-lo. Foi o que a Sam falou. A primeira vez que tem isso de chamado na Bíblia, é isso daqui que a gente acabou de falar, que eu acabei de ler. O Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Gente, Deus sabia onde que Adão e Eva estavam escondidos? É claro. Deus sabia exatamente atrás de qual moitinha que eles estavam lá se escondendo. Mas essa pergunta significava assim: ei, minha criação, ei, meu filho, por que você está distante? Porque eu só estou te chamando, se não está na minha vista. Claro que estava na vista de Deus, que Deus sabe de todas as coisas. Mas vocês entendem que era para o próprio homem pensar que ele estava distante agora? Então o primeiro chamado é esse. Você é chamado para estar próximo de Deus. Porque ele foi criado para estar próximo de Deus. Adão e Eva foram criados para isso, para intimidade plena, perfeita. Para serem amados e para amar. A gente sabe que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles tinham um relacionamento, eles têm um relacionamento entre eles. E é um relacionamento perfeito. E um sempre exalta o outro. Ele não quer ser maior que o outro, ele está sempre exaltando. É um relacionamento perfeito. Nós fomos criados para um relacionamento perfeito com Deus, com nós mesmos. Porque nós precisamos nos amar, nos respeitar, e com o nosso próximo, com a natureza. Foi para isso que nós fomos criados. Mas o que aconteceu? A gente caiu. A gente pecou. E outra coisa que eu também queria compartilhar com os irmãos é para mim, eu e Stephanie pessoalmente dizendo, é muito difícil entender esse amor de Deus. Muito difícil. E eu sempre caio nesse questionamento: Pai, como que o Senhor, tão autossuficiente, tão poderoso, foi querer nos criar? E eu sempre caio nesse questionamento. E um dia,
Eu estava lá falando com Deus, estava lá maravilhada com o amor dele. E mais uma vez eu falei assim: Pai, eu queria conseguir entender o porquê que o Senhor resolveu nos criar. E ele falou assim para mim: todos vocês sabem que eu quero muito ser mãe. E ele falou assim para mim: Stephanie, por que você quer ser mãe? Tipo, desse jeito. Eu falei assim: Pai, por que você resolveu nos criar? E ele falou assim para mim: filha, por que você quer ser mãe? Aí eu parei pra pensar, eu ser humano, cheio de defeito, e eu até perguntei pra algumas pessoas, eu perguntei pra Sam, perguntei pros meus pais, eu perguntei pra Sol, porque eu queria saber, eu queria ouvir de seres humanos por que resolveram ter filhos. E a minha resposta pra Deus naquele momento foi: porque eu quero me relacionar com alguém, porque eu quero amar alguém que eu vou olhar e falar assim: ó, é meu filho. Porque eu quero compartilhar a vida com ele, eu quero levar ele para viajar, eu quero que ele desfrute de coisas boas que existem aqui. Se eu, um ser humano com pensamento limitado, com amor limitado, pensei desse jeito, imagina Deus ao te criar. Ele queria isso. Ele queria se relacionar com você. Ele queria ter intimidade com você. Ele queria que você fosse parecido com ele. Ele queria isso para você. E certa vez eu pensei: nossa, por que será que a maioria dos versículos pede para que nós adoremos a Deus? É algo que Deus ele sempre fala, que ele sempre manda, que nós o adoremos em primeiro lugar, que nós estejamos sempre olhando para ele, adorando sempre, sempre, orando sempre, sempre. E ele falou para mim: porque você é aquilo, você se torna aquilo que você adora. Então aquilo que é o seu foco, aquilo que é o seu ídolo, é aquilo que você vai se tornar. Se você estiver sempre olhando para mim, se você estiver sempre me adorando, você vai começar a se parecer comigo. Então todos os propósitos, todos os objetivos, todos os mandamentos de Deus para nós, porque Ele nos ama. É para que nós possamos conhecê-lo cada vez mais e parecer com Ele cada vez mais. Então a primeira coisa que eu quero que vocês guardem: vocês nasceram para viver o jardim. Pensem, vocês foram criados para viver o jardim. Aquela intimidade gostosa, aquela brisa, aquele som da voz dele. Você nasceu para isso, mas nós fomos desconectados por conta do nosso pecado. E aí, já era? Acabou? Não. Esther, Colossenses 1:21. Colossenses 1:21. Você foi criado para viver o jardim, mas nós, seres humanos pecadores, escolhemos sair do jardim. Mas Deus, no seu infinito amor, escolheu nos reconectar no jardim. Por mais que a gente tivesse errado, colocado tudo para fora, tudo no lixo, o que aconteceu? Colossenses 1:21. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele, por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Jesus veio e nos reconectou. Através de Jesus, a gente pode viver novamente o jardim. Em Efésios 2:13. Efésios 2:13 está escrito o seguinte: mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Versículo 18, Té. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Nós somos desconectados da presença. A gente quis se esconder da presença. A gente sente vergonha por causa do nosso pecado. Só que vem Jesus e nos torna um com Ele de novo. Vem Jesus e nos aproxima dele de novo. Vem Jesus e fala: ei, aquela intimidade que você tinha no jardim é possível ter novamente. 2 Coríntios 5,
18. 2 Coríntios 5:18. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo Jesus nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Nós éramos inimigos, mas veio Jesus e nos tornou amigos de Deus. E eu te pergunto, você é amigo de Deus? Você é íntimo de Deus? Porque mais pra frente eu vou falar uma coisinha, que conhecer é diferente de saber. Você tem intimidade, é diferente de você ter informação. Mas peraí, a gente já vai chegar nisso. Quero que a gente vá para Êxodo 20:18. A gente viu então que nós nascemos para o jardim, nós saímos do jardim, veio Jesus e nos reconectou ao jardim. Ou seja, do que a gente precisa para voltar ao jardim? Só de Jesus. É apenas de Jesus. A única coisa, o único meio, a única necessidade que a gente tem para a gente voltar ao jardim é Jesus. Não existe mais nenhuma outra coisa que a gente precisa, nenhuma outra pessoa. Vamos ver essa história, vamos meditar rapidinho nessa história que está em Êxodo 20:18. Está escrito assim, ó. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta. Imaginem, tá? Quero que vocês imaginem. Imaginem esse cenário. Vamos usar o cérebro aí, a imaginação. Vamos colocar os neurônios para funcionar. Então lá, o povo viu os trovões e o som da trombeta e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. E disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos. Mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou em pé, de longe. E somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Um capítulo antes, eu queria muito que vocês lessem em casa sobre Êxodo. Êxodo 19, 20 e 21, se eu não me engano. O que está acontecendo? Deus, ele está conversando com Moisés. E Deus fala para Moisés que ele quer se manifestar também ao povo. No capítulo 19 está escrito que ele iria aparecer em formato de nuvem, em formato de trovões, de fumaça, para que o povo pudesse conhecê-lo, para que o povo também pudesse ouvi-lo. Claro que eles não poderiam subir a montanha, eles tinham um limite, uma delimitação, porque a glória de Deus ela é tão grande que o ser humano ele não aguenta. Então Deus ele colocou um limite, mas ele falou: eu vou dar, como se ele tivesse dito assim: eu vou dar um gostinho. Eu quero que eles me conheçam. Eu quero me apresentar para eles. Eu quero que eles também ouçam o que você ouve, Moisés. Eu também quero. Mas o que aconteceu? O povo ficou com medo. Isso aí, Estevão. Estevão tá conectado. Estevão, obrigada. Isso aí. O povo ficou com medo. O que o povo falou assim? Moisés, deixa isso pra lá. A gente quer ouvir de você. Porque assim, isso de ouvir diretamente de Deus, não dá. Sobe você na montanha, fala você com Deus e você vem e fala com a gente. O que Moisés se tornou? Ele se tornou um mediador. E aí tem até aquela música que fala: então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E aí o que eu quero te perguntar? Será que você não tem um Moisés que você está sempre pedindo para subir no seu lugar, que está sempre pedindo para traduzir para você o que Deus está querendo dizer? Será que você não está tendo uma muleta que está te impedindo de ser tão íntimo como você poderia ser? E eu quero que você reflita: quem tem sido o seu Moisés? Quem tem sido a sua muleta? Quem que você tem procurado que você não tem tomado a iniciativa para ir você, para olhar você, para escutar você, a voz de Deus? E isso é uma linha muito tênue. A gente tem que ter muito discernimento do Espírito Santo, porque às vezes o nosso Moisés, às vezes a nossa muleta é o nosso amigo. Às vezes a gente está tão mal que a gente chega nele e fala assim: meu, ora por mim, quando você mesmo não ora.
Ou é o seu pastor. Pastor, estou precisando de um direcionamento de Deus. Aí você vai lá para o pastor vai dar o direcionamento, mas você mesmo não busca o direcionamento. Às vezes são as pregações, às vezes você passa sempre ouvindo pregações, mas você não vai lá você mesmo na Bíblia e ver o que Deus quer falar com você. E eu escutei algo muito interessante de uma pessoa que eu sigo esses dias. Ele falou assim: eu estava lendo tanto livros de como orar, 5 passos para uma oração incrível, ou então 5 passos para o avivamento. Eu estava lendo tantos livros, que eu parei de ter o meu tempo de intimidade com Deus, de sentar e conversar com Ele. Eu estava me enchendo de como fazer isso e não fazia aquilo. E eu ouvi outro pregador falando assim: a gente tem que parar de fazer convenções para aprender a orar e simplesmente sentar no nosso quarto e orar. Então isso é uma linha muito tênue. Não que você não possa ter um amigo, não que você não possa recorrer ao seu pastor, não que você não possa ler livros, mas que isso não te tire o foco, que isso não seja um intermediador, uma muleta para que você próprio suba a montanha. Porque hoje você pode, porque o véu se rasgou. Então você não precisa de mais nada. A única coisa que você precisava era Jesus. E agora você tem Jesus. Quantos aqui tem Jesus? Amém? Então, você tem total liberdade para subir a montanha e tremer com a voz de Deus. Você tem total liberdade, porque conhecer é diferente de saber informações. A Ani falou isso no último culto de jovens. Eu posso ler tudo sobre o Silvio Santos, por exemplo. Vou usar, eu não sei porque ele vem na minha cabeça. Eu posso ler tudo sobre ele, o dia que ele nasceu, onde ele nasceu, quantos irmãos ele tem, enfim, tudo. Isso significa que eu conheço ele. Eu sei sobre ele, mas eu não conheço ele. Eu não tenho intimidade com ele, porque conhecer, ter intimidade, é necessário tempo. É necessário muitas coisas, é necessário renúncia, é necessário abrir o coração. Então, eu conhecer alguém é diferente de eu saber coisas sobre alguém. Então, será que você conhece Deus ou você sabe algumas informações? Será que você realmente conhece Ele? E eu vi alguém falando assim, que a gente tem que tomar cuidado para que Jesus não fale. Fala muito sobre mim, mas fala pouco comigo. Já pensou? Jesus falar isso sobre você? Cara, a Stephanie fala tanto sobre mim, mas ela fala tão pouco comigo. Isso daqui me deu muito temor. Eu falei assim, meu Deus, eu não quero ficar falando de algo que eu não vivo. Eu realmente preciso falar dele, mas principalmente mais falar com ele, porque senão a minha fala vai ser vazia, ela vai ser só um teatro. Eu preciso falar com ele. Êxodo 33:11. O povo ele não quis, mas Moisés quis. O que aconteceu com Moisés? O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Deus ele não falou isso de todos. Deus falou isso de Moisés. Deus falou que tinha Moisés como um amigo. Porque Moisés ele renunciou muitas coisas, porque Moisés subia um monte. Então você quer ter essa intimidade, conversar com Deus como quem a gente conversa face a face. E algo que eu acho muito incrível é que Moisés, eu consigo ver sede nele. Ele não se contentava. Olha só que interessante. Vamos ler Êxodo 33:15. Moisés, ele subia um monte, ele renunciava, ele abria mão. Eu imagino que Moisés também sentia medo daqueles raios, daqueles trovões, da glória de Deus, que é majestosa, mas ele ia mesmo assim. Moisés ia mesmo assim, então só Moisés viveu o que ele viveu. E olha só, prestem atenção. Então Moisés respondeu: se não fores com teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que está contente com teu povo e comigo
comigo se não fores conosco? A tua presença que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Olha só o que o Senhor disse. O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Olha só. Olha o que Deus falou de Moisés. Gente, eu quero que Deus fale isso de mim também. Eu preciso subir o monte. Eu não preciso ficar esperando que o pastor suba o monte por mim, não. Eu não preciso ficar esperando que a Sen suba o monte por mim, não. Eu tenho que subir no monte para que Deus fale isso de mim. E olha só, sabe o que eu penso? Eu penso que Moisés ouviu isso, então ele ficou animado. Tipo assim, tô ganhando ponto. Vamos lá, vou tentar mais um pouco. Olha só o que aconteceu. 18. Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua glória. É como se ele falasse assim: Deus, posso te ver? Você me deixa eu te ver? Quem aqui já pediu para ver Jesus? Não é possível, todo mundo. Deixa eu te ver, por favor. Aí o que Deus fala? Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, e terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois eu tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém o meu rosto você não verá. Deus falou assim: olha, filho, não dá, não vai dar. Agora não é o momento, espera mais um pouco. Mas vou fazer o seguinte, vou abrir uma exceção. Vou deixar você ver eu passando de costa. Vamos lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí eu vou passar, e aí você me vê. Gente, que intimidade é essa? Imagina que intimidade, isso é incrível. E Moisés só viveu o que ele viveu porque ele subiu o monte. E eu te pergunto, você quer subir o monte? Você quer hoje subir o monte? Você quer hoje desfrutar de uma intimidade que você nunca desfrutou? Saiba de uma coisa: isso só depende de você. Porque aquilo que a gente precisava já foi feito por Jesus. Só depende de você. Eu me lembro quando eu sentava na minha cama e lia a Bíblia, eu falava assim: Jesus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E ele falou assim: filha, eu tô aqui. Isso só depende de você. O seu encontro depende da sua fome. Ou seja, a proporção que você vai conhecer a Deus é a proporção da sua fome. É você que vai ditar a sua intimidade com Ele. É você. E olha só, eu quero que a gente leia João 15:15. João 15:15. Está escrito assim: eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de... pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Gente, a gente está passeando aqui em vários versículos para poder mostrar o tanto que Deus te quer. O tanto que Ele quer caminhar pertinho com você. Ele não te vê como um empregado. Ele te vê como um filho, te vê como um amigo. E eu creio que assim, nós trabalhando, a gente não tem um relacionamento de amizade com o nosso patrão, com o nosso chefe. As nossas conversas, elas são mais focadas em meta, focadas no que está precisando melhorar na empresa, na escola, seja qual for o seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque ele é seu patrão. Claro que existem exceções que também tenham uma amizade, mas a sua conversa é mais focada no trabalho. Se a gente vê Deus como um patrão, a nossa conversa vai ser sempre sobre metas, sobre aquilo que eu preciso alcançar
para que eu receba meu salário, sobre aquilo que eu preciso fazer para ser amado, sendo que Deus não te vê assim. Deus não te vê assim. Ele não quer conversar com você só sobre a obra, só sobre trabalho. Ele quer conversar com você sobre tudo. O que está passando na sua mente? Fala com Ele. O que você está sentindo? Fala com Ele. Ele quer ser seu amigo. E olha só, essa frase eu ouvi e ficou no meu coração. Deus não tem preferidos, mas Ele tem íntimos. Quando eu ouvi isso daqui, eu fiquei com ciúmes. Eu falei assim, nossa, realmente, Deus não tem preferidos, mas Ele tem íntimos. Porque a gente sabe que Deus ama todos igualmente. Mas é claro que Deus tem os íntimos. Porque intimidade é para quem busca. E eu falei assim, não, eu não quero ter ciúmes, eu quero ser esses íntimos. Então guarda isso. Deus não tem preferidos, mas Ele tem íntimos. Que você seja esses íntimos. Que você entre nesses íntimos. E olha só, a gente sabe que a intimidade, ela traz alguns frutos. A gente ganha alguns presentes quando a gente tem intimidade com alguém. E eu quero que a gente abra em Gênesis 18, 17. Quando a gente tem uma amizade com alguém, a gente começa a confiar em alguém. A gente começa a ter momentos com essa pessoa que são memoráveis, que você nunca vai se esquecer. Você começa a perceber o quanto aquela pessoa confia em você. E é tão bom quando a gente percebe quando uma pessoa confia na gente, não é? Tipo assim, alguém chega e fala assim, Zu, eu tô te falando isso, mas é porque eu confio em você. Eu tô te contando esse segredo, mas é porque eu confio em você. A gente se sente feliz, a gente se sente amado. Mas por quê? Porque eu cultivei isso. Porque a gente teve um relacionamento a ponto de eu confiar na Zu, chegar nela e contar pra ela. Então eu quero que a gente possa ver alguns frutos que a gente pode colher do nosso relacionamento com Deus. Gênesis 18, 17 está escrito assim, tá certo? Aí o Senhor Deus disse a si mesmo, não vou esconder de Abraão o que eu pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa. E por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. O que Deus falou? Não vou esconder de Abraão o que eu pretendo fazer. Deus começa a te contar o que Ele está fazendo. Deus começa a te contar segredos. Olha só, Jeremias 33, 3. E Deus continuou, Jeremias, se você me chamar, eu responderei. E lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Mas quem é que tem que chamar? Jeremias. Quem é que tem que chamar? Eu. Salmos 25, 14. Eu queria que essa, Esther, você abrisse na linguagem ARA. Almeida, revisada e atualizada. Acho que é isso. Bom, no meu tá assim, ó. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele mostrará a sua aliança. Gente, Deus, Ele tem segredos, mas Ele compartilha com aquele que o busca. Provérbios 3, 32. Não tem problema se não achar na versão. Provérbios 3, 32 na NVI. Essa é mais fácil. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas os sinceros, Ele tem intimidade. A intimidade, ela está disponível. A intimidade, ela está disponível. Só basta a gente querer. E Deus, Ele quer compartilhar com você os sonhos que Ele tem para você. Ele quer compartilhar com você aquilo que Ele está fazendo e te inserir no projeto dEle. Porque eu não vou chamar alguém que eu não confio para poder fazer algo que eu tô sonhando. Se eu não tenho intimidade com o Kevin, eu não vou chegar no Kevin e falar assim, Kevin, tô tendo uns planos, tô planejando fazer uma coisa, um projeto, tô pensando em abrir algo. Você quer fazer parte disso comigo? Antes de tudo, eu não vou falar isso pra ele, porque eu não tenho intimidade com ele. Muito menos convidar ele pra fazer parte disso comigo, porque eu não conheço ele.
eu não confio nele. Mas Deus quer que você tenha intimidade com ele. Deus quer compartilhar com você os planos e os sonhos que ele tem para você. Porque ele tem sim sonhos para cada um aqui. E ele quer te inserir nos sonhos dele. Porque ele tem sonhos, ele tem projeto e ele quer que você faça parte. A iniciativa foi de Deus. Está escrito que ele nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos ele que nos escolheu. Está escrito isso. E por que só alguns têm intimidade? Porque só alguns abrem a porta. Porque lá está escrito: eis que estou à porta e bato. Se abrirem, eu entrarei e cearei com eles. É comer, é ter intimidade. Se ele morreu por todos, se ele amou a todos, por que só alguns têm intimidade? Porque só alguns abrem a porta. E eu te pergunto, você está abrindo a porta para ele? Você quer isso? Porque isso está disponível. O significado de intimidade é relação muito próxima. É amizade íntima. É a vida doméstica. Isso aqui está no dicionário, tá? Eu estou lendo o significado do dicionário. A vida doméstica, cotidiana. Poucos usufruem da intimidade. Ou seja, é uma relação muito próxima. É uma amizade íntima. É a vida cotidiana. Mas poucos usufruem. Isso está no dicionário. E aí, você tem tido essa amizade próxima? Você tem compartilhado com ele a sua vida doméstica? Eu quero que o Wilson coloque o vídeo agora. Prestem atenção nesse vídeo. Muito, Douglas, daquele versículo 25:14 de Salmos, quando fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A estes ele dará a conhecer a sua aliança. O termo intimidade ali, ele é muito abrangente, porque ele fala de segredo, ele fala de conselho confidencial, ele fala de conselho familiar, mas é interessante que o mesmo termo, a mesma palavra é usada para divã, aquele objeto do profissional da alma, onde o seu paciente deita e open your heart, né? Abre o coração. Só que no contexto de 25:14, quem está no divã para rasgar o coração é Deus. Então ele fala assim, ó, o que está dentro de mim é para ter acesso. Eu vou entregar para os íntimos. Eu vou entregar. E esse que me honra é aquele que vai me priorizar. É aquele que vai mudar a sua agenda. E aí a gente vai para o centro nevrálgico de toda a nossa vida cristã. A nossa primeira missão é nos relacionar com o Senhor. Marcos 3:13, o Senhor chamou para junto de si e depois os enviou a pregar. Ele estabeleceu um padrão. Primeiro é para mim, é tchuguedinho aqui, ó. Eu e você. Aprender a ouvir, rasgar coração, práticas devocionais, solitude, silêncio, contemplação, létio divina, seja o que for. Então você acessa os meus segredos e daí você produz um serviço excelente, né? Então é esse chamado para ele que nos impulsiona para fazer o que ele quer, do jeito dele. Eu gosto muito. De novo, eu quero que vocês assistam mais uma vez. A repetição faz com que a gente decore, que a gente aprenda. Aliança. O termo intimidade ali, ele é muito. Eu gosto muito, Douglas, daquele versículo 25:14 de Salmos, quando fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A estes ele dará a conhecer a sua aliança. O termo intimidade ali, ele é muito abrangente, porque ele fala de segredo, ele fala de conselho confidencial, ele fala de conselho familiar, mas é interessante que o mesmo termo, a mesma palavra é usada para divã, aquele objeto do profissional da alma, onde o seu paciente deita e open your heart, né? Abre o coração. Só que no contexto de 25:14, quem está no divã para rasgar o coração é Deus. Então ele fala assim, ó, o que está dentro de mim é para ter acesso. Eu vou entregar para os íntimos. Eu vou entregar. E esse que me honra é aquele que vai me priorizar.
É aquele que vai mudar a sua agenda. E aí a gente vai para o centro nevrálgico de toda a nossa vida cristã. A nossa primeira missão é nos relacionar com o Senhor. Marcos 3,13, o Senhor chamou para junto de si e depois os enviou a pregar. Ele estabeleceu um padrão. Primeiro é para mim, é together aqui, ó. Eu e você. Aprender a ouvir, rasgar coração, práticas devocionais, solitude, silêncio, contemplação, lectio divina, seja o que for. Então você acessa os meus segredos e daí você produz um serviço excelente. Né? Então, é esse chamado para ele. Tá bom, tá bom. Quando eu vi esse vídeo, eu fiquei tipo, uau. O termo original lá, que foi escrito esses salmos, ele traz a conotação de divã, e quem está sentado no divã para abrir o coração é Deus. Deus, ele quer abrir o coração dele para você. Ele não quer só ouvir o seu coração, ele não quer só que você abra o seu coração para ele. Ele quer, mas ele também quer abrir o coração dele para você. Isso é maravilhoso. E a gente não ter fome e sede disso é o que ela está falando. Gente, que vida cristã é essa? Não adianta eu querer fazer isso e querer fazer aquilo se eu antes não acessei o coração dele. É o que eu sempre falo, a gente quer acessar os outros corações, a gente quer tocar os outros corações, mas antes a gente tem que tocar o coração dele. Antes a gente tem que querer conhecê-lo. E aquela mensagem que eu trouxe depois da África, foi muito isso. Depois disso, depois que eu voltei de lá, várias coisas aconteceram na minha cabeça, um quebra-cabeça. Mas é isso que eu tenho entendido. Foca em me conhecer. Foca em me conhecer. É isso que eu quero. Eu quero que você volte para o jardim. Eu quero que você tenha fome e sede de mim. E eu vou suprir a sua sede. Eu vou suprir a sua fome. E eu quero agora fazer uma pequena ilustração. E espero que dê certo. Eu quero chamar minha mãe. Eu quero chamar mais 3 mulheres voluntárias. 3 mulheres que se voluntariam. Só porque eu acho que essas coisas, elas nos ajudam a guardar na nossa mente, a guardar no nosso coração. Gente, vamos lá! Que isso? Preciso de mais uma. Andréia, bem-vindo, ótimo. É o seguinte, o que eu quero fazer aqui? Eu vou tentar, apenas pelo cheiro e pelo toque nas mãos, saber qual que é a minha mãe. Será? Eu não posso tocar em roupa, não posso tocar em cabelo, não posso tocar em nada. Eu só posso tocar na mão. Eu vou pegar na mão e vou sentir o cheiro. Eu vou pedir para vocês se misturar, claro, e se ficar um pouquinho afastada. E aí eu vou pedir para alguém me guiar. Deus me ajuda. Se eu errar, eu coloquei tudo a perder.
Graças a Deus. Pode ligar as luzes pra ninguém dormir? Tá. Fechou. Gente, por quê? Por que eu quis fazer isso? A princípio eram as mãos. Porque faz um tempo que Deus tem falado comigo sobre isso, sobre mãos. Vocês sabem, né? Lembra daquela mensagem que eu tive aquela visão, que eu estava segurando as rédeas, que minha mão estava se machucando, que enquanto eu não abrisse a minha mão, não ia dar. Tinha que abrir mão do controle, tinha que abrir mão das rédeas. E, gente, foi muito doido. Um dia desses eu estava orando e tal, e eu via claramente eu pegando assim as mãos dele. Tipo, assim, sabe? Assim. E isso aconteceu mais de uma vez. Em momentos de oração, eu via assim, eu dando a mão assim para ele, sabe? E eu entendi que isso não ia acontecer, isso não vai acontecer na nossa vida, enquanto a gente estiver com a nossa mão ocupada. Enquanto a gente estiver com a nossa mão ocupada, segurando o que for, a gente não vai conseguir segurar nas mãos dele. E a gente não vai conseguir reconhecer a mão dele. Porque para eu reconhecer a pessoa que eu estou dando as mãos, a pessoa que eu estou caminhando, eu preciso ter intimidade com ela. Enquanto eu continuasse segurando as rédeas, enquanto eu continuasse segurando o controle, enquanto eu continuasse segurando outras mãos que não fosse a mão dele, eu não ia estar vivendo o meu propósito. Porque eu nasci para conhecê-lo. Porque eu nasci para ter intimidade com ele. Então eu quero que você guarde, eu entendo que tudo vem até nós, a gente aprende, mas depois é para compartilhar. Então eu quero que isso também seja para vocês, que vocês guardem no coração de vocês, que a partir de hoje vocês escolham andar de mãos dadas com ele. Que você escolha abrir as suas mãos. E não sei que mão você está segurando. Eu não sei que mão que você está segurando. Se é... a minha família, é tudo para mim. É tudo. E tem que ser, mas Deus tem que ser mais. O meu trabalho é tudo. Eu estou segurando a mão do meu trabalho. Cara, é bom que você trabalhe, mas Deus tem que ser muito maior. O seu tempo, a sua vida, a sua alma, as suas energias, todos os seus esforços têm que ser para Ele. Então, que você reconheça a mão dele, para que quando outras mãos tentarem pegar a sua mão, que você possa falar, opa, não estou segurando a mão certa. Preciso voltar a segurar a mão dele. Amém. Que você sinta o perfume agradável dele. Que se você está lá caminhando e você começa a sentir um cheiro estranho, opa, isso não é o cheiro dele não. Então, vou parar por aqui. Não vou continuar. Vou procurar o cheiro dele e vou procurar a mão dele. E olha que interessante, vocês sabem por que quando uma ovelha está perdida e o pastor vai atrás dela, o que ele faz? Ele pega e coloca no pescoço. Vocês sabem por quê? Gente, quando eu descobri isso, eu fiquei uau. Para que a ovelha sinta o cheiro dele e não se desgarre novamente. Então, a ovelha está perdida, o pastor está lá procurando, achou, ele vai pegar a ovelha e colocar no pescoço. Pode ter outros motivos? Pode ter. Mas é um dos motivos para que a ovelha sinta o cheiro do pastor e não se perca novamente. Então é isso que eu queria que vocês guardassem hoje. Vocês foram criados, vocês nasceram para a intimidade. Amém. Vocês foram criados, vocês nasceram para o jardim. Vocês não precisam de mais nada, de mais ninguém. Vocês só precisam de Jesus. E isso só depende de você. Olha só, João 17:3. E a vida eterna é essa, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Gente, o que é a vida eterna? É conhecer Jesus. É conhecer a Cristo. Essa é a vida eterna. Você vai ter essa vida e a vida eterna para conhecer Ele. E ainda vai ter um pouco mais para conhecer, porque Ele é eterno. Olha que delícia. Você vai passar a sua vida inteira conhecendo Ele e ainda vai ter mais para conhecer. Você fala assim, olha, já estou dominando, já sei tudo. Já conheço Jesus, ainda tem mais. Porque Ele é eterno. Então você tem mais para conhecer. E eu quero que a gente apague as luzes.
para que a gente tenha a nossa última música, o nosso último louvor. E eu quero de todo o meu coração que nesse momento você cante essa música como uma forma de oração. Que você peça para que o Espírito Santo guarde no seu coração tudo que foi dito aqui. E que você fale para Deus: Deus, eu quero te conhecer. Amém. Não importa se eu tenho 30, 40, 50 anos, se eu tenho 2 anos de cristianismo. Eu sei que tem mais, porque você falou que tem mais. E eu quero mais. Saiba que Ele está deitado no divã, com o coração aberto, para que você o conheça. Que você suba um monte a partir de hoje. Que em nome de Jesus essa seja a sua oração. Esse é o seu chamado. Esse é o seu chamado. Conhecê-lo. Conhecê-lo. Comece a orar, comece a pedir. Comece a se arrepender de todos os momentos em que você teve medo, teve preguiça. Comece a abrir o seu coração. Ele está aí com o coração aberto. Abra você também. Comece a refletir. O que eu estou carregando nas mãos que está me impedindo de segurar nas mãos dele? Abra a mão agora. A mão dele está aí, assim, ó, na sua frente. Imagina Jesus na sua frente. Falando assim: ei, vem me conhecer. Que sou manso e humilde. Vem até mim. Eu tô aqui. Vem pegar na minha mão tá aqui. Vamos caminhar junto. Vem viajar no meu coração. Vem. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em
chame o nome dele, chame ele. Imagine ele olhando para você com os olhos de fogo, com os olhos de chama.